Hoje falaremos sobre física, a parte bem introdutória da cinemática, que é o estudo dos corpos em movimento. E você tem que ter em mente que a física, ela pega um pouquinho da matemática e tenta colocar na nossa realidade. Só que essa realidade é um recorte, né? Na verdade, da realidade. É um recorte muito pequenininho, mas, mesmo assim, ela explica alguns fenômenos dentro desse recorte e que nos possibilita, por exemplo, depois, né, de muito estudo, você conseguir botar um avião no ar ou um mega de um navio em cima da água. Para essa aula, a gente vai precisar saber o que quer dizer o sinal de mais e o que quer dizer o sinal de menos na física para uma velocidade, por exemplo. A velocidade, ela é uma grandeza vetorial, então só um número não explica ela. Ela precisa de uma direção e de um sentido. Porque se você fala que um móvel está se deslocando, você vai perguntar para onde. Esse para onde nos diz que a velocidade é uma grandeza vetorial. Então o sinalzinho de mais vai indicar para a gente que esse móvel está na mão certa. Se você imaginar uma rua, ele está indo na direção certa, tá? Então a gente representa com o sinalzinho de mais. Mas se esse carro estiver na contramão, ele vai estar contra a trajetória estabelecida, certo? Se ele estiver na contramão, a gente consegue apenas com um símbolozinho indicar que ele está na contramão através do símbolo negativo. O delta é outro símbolo que vai aparecer pra gente nessa aula, que indica a variação. E tudo que é a variação, você vai fazer algo final menos inicial. Por exemplo, o delta S, que nós também vamos ver nessa aula, é S final menos S inicial. O S quer dizer space. Na verdade, pra gente aqui, o melhor fica em posição. Então, é a sua posição final, quando você terminou o seu movimento, menos a sua posição inicial. Você terá, então, a tua variação da posição. Quando a gente vai correr, por exemplo, num parque, eu vou lá, vejo marcado no chão que eu tô em 3.000 metros, tá? E eu marquei isso, então essa é a minha posição inicial. Eu vou correr, e olha lá, termino a 4.200. O meu delta S vai ser os 4.200, que é a minha posição final, menos a minha posição inicial de 3.000 metros. Então, eu percorri um total, que é a variação do delta, né, que é a variação do espaço ou da posição, que é o nosso delta S, de 1.200 metros, tá? Ou 1,2 quilômetros. E eu olho lá no relógio, eu demorei para fazer esse percurso, comecei aqui a correr às 2 horas da tarde. Quando eu olho de volta, era 2h40 quando eu terminei. Então, o meu delta T, que é a minha variação no tempo, tá? Ela é de 2h40, né? 2 horas e 40 minutos, menos 2 horas, que vai me dar 40 minutos ao total. Então, eu corri 1.200 metros em 40 minutos. Se eu quiser saber a minha velocidade, que é a velocidade média, basta eu pegar o delta S dividido pelo delta T, que eu vou ter essa velocidade, que é como se eu tivesse, que vai dar de 30 metros por minuto, né? Mas é como se eu tivesse conseguido manter toda uma velocidade certinha, constante durante todo o meu percurso. E quando eu consigo manter, não necessariamente que eu consegui fazer isso, né? Mas é como se eu tivesse. E quando um móvel tem uma velocidade constante, a gente vai chamar esse movimento de um movimento uniforme. E pra gente começar, nós vamos começar com um MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. O movimento, porque eu mudo minha posição em relação com o tempo, retilíneo, porque a minha trajetória é uma reta, e o uniforme, porque eu tenho essa velocidade constante. O objeto que eu estou observando, tá? Se a velocidade é constante, que é a chave principal, né, a característica principal do MRU, quer dizer que eu não acelerei nem desacelerei em nenhum momento durante esse movimento.
aceleração é nula. Eu não variei a minha velocidade, então eu não acelerei e nem desacelerei. A minha aceleração é zero, tá? Então essas duas coisas são muito importantes para o MRU, que é aceleração igual a zero e velocidade constante. Na verdade, uma é a consequência da outra. Tá. A característica do movimento a gente já descreveu. Qual é a fórmula que a gente vai utilizar? A fórmula é muito parecida com a da velocidade média. Na verdade, é a mesma, só que ela é desmembrada. A gente sabe que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E ΔS é S final menos S inicial, e o ΔT é T final menos T inicial. Só que todo movimento, ou praticamente todo movimento, ele tem uma duração de tempo, certo? Só que ele começa num instante que começou o movimento. Então, a gente pode falar que o nosso tempo inicial é sempre zero, não podemos? E como que fica? Não vai ficar Vm igual a S menos S0 sobre T? O T eu posso passar multiplicando para o outro lado. E esse menos S0, que é menos a minha posição inicial, eu posso também passar para o outro lado do igual, somando. E aí eu vou ter a fórmula do MRU, que é S igual a S0 mais V vezes T. O S é a posição final, o S0 é a posição inicial, V é a minha velocidade, que ela será constante durante todo o percurso, e o T foi a duração desse meu movimento. E nós vamos agora falar sobre o sistema internacional. O sistema internacional é uma padronização, é para todos os físicos falarem a mesma língua ao redor do mundo, digamos assim. Então, como nós estamos vendo S, que é o espaço, que é a distância ou deslocamento, tudo que for comprimento ou diferença de posição, no sistema internacional nós usaremos o metro, tá? Então, se algo não vier em metro para você, vier em quilômetro, e o professor pedir também que seja escrito no sistema internacional, você vai ter que passar para metro. Ou pode ser também que algum exercício peça ao contrário, te dá em metro e pede em quilômetro. Então, é muito importante saber passar de todas as unidades, tá? Tanto quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Mas o que mais vai aparecer aí é de quilômetro para metro e metro para quilômetro. O tempo no sistema internacional é em segundos. É bem importante que você saiba que 1 hora tem 60 minutos e que 1 minuto tem 60 segundos. E se você quiser, por exemplo, passar direto de hora para segundos, basta você fazer que 1 hora tem 60 minutos, só que 1 minuto é 60 segundos, então é 60 vezes 60 que dá 3.600 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Se eu entro com a minha posição em metro e a duração em segundos, a minha velocidade tem que sair em metros por segundos, que é a unidade do sistema internacional para a velocidade. Então, também vai ter muita passagem de unidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Lembra que eu falei que 1 hora tem 3.600 segundos? Metro para quilômetro eu tenho que dividir por 1.000? Aí a gente chega no número 3,6. Então, que você consegue passar diretamente a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo ou de metros por segundo para quilômetros. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, agora dos gráficos, são dois. O primeiro deles é velocidade por tempo. A velocidade, a gente sabe que não vai mudar em relação com o tempo, porque ela permanece constante. A única coisa que pode ser que aconteça é ela ser positiva, que ela estará a favor da trajetória, que ela fica desse jeito. E nós vamos classificar esse movimento como um movimento progressivo, porque ele progride em relação com o tempo. Ele progride o quê? A posição, tá? Em relação a um ponto referencial. E a velocidade negativa, eu estou regredindo em relação a esse ponto referencial e nós vamos chamar esse movimento de retrógrado. O outro gráfico, o segundo gráfico, é da posição pelo tempo.
Você está vendo que a reta, quando ela tem uma velocidade positiva, a reta ela é ascendente, ela cresce, porque ela mostra mesmo essa progressão. Eu estou progredindo a minha posição, que também eu posso classificar desse jeito, através desse gráfico, né, desse outro gráfico, um movimento progressivo. E o movimento retrógrado, ela vai ser uma reta descendente, ela está decrescendo a posição em relação com o tempo, regredindo, né? É um movimento retrógrado. Isso aí que é o MRU. Fique ligado no próximo vídeo que nós resolveremos alguns exercícios sobre esse assunto. Passe para o seu amigo que tem alguma dúvida sobre essa introdução. Dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais, beijo!